Olá, boa noite. Vou começar mais uma live Conversas com quem gosta de criar. Hoje os artistas convidados são a Carolina, que é conhecida como Carol Peso, Eduardo Vale e Marcela Bonfim. Vou começar a convidar os artistas e para a gente iniciar mais uma noite de que estejam todos bem e que a nossa live seja, como sempre, muito bacana, porque é uma live muito instrutiva, né? Penso que, Carol, enviei o convite para você, não sei se você está por aí, Marcela, você está por aí, estou enviando o convite, Marcela Bonfim, Eduardo, estou enviando o convite, aguardando vocês entrarem na sala. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Aguardando. Olá, tudo bem? Olá. Carolina, é você que está aí? Alguém entrou na sala, mas eu não consigo visualizar. Carol, tudo bem, Carol? Boa noite. Marcela, que bom que você chegou. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Sim. Tá, então podemos começar, já que os três estão aqui, né? Para a gente não ficar. A noite está animada aqui por perto hoje, para a gente não se prolongar. Eu vou colocar a primeira pergunta e aí vocês vão respondendo, cada um no seu tempo, tá bom? E vão avançando, né? Ok. E na verdade, assim, o que a gente tem feito é cada artista responde tudo, né? Fica à vontade e depois a gente conversa um pouquinho, bate um papo. Então, eu gostaria que vocês falassem brevemente da trajetória artística, né? Para a gente começar a entender onde que vocês entram nesse percurso. Também que falem um pouco do processo criativo, suportes e escolhas temáticas, enfim, tudo que vocês já sabem, liberdade de criação. Falem também uma coisa que os artistas, geralmente, quando tocam nesse assunto, ele é espinhoso, que é para falar um pouco das dificuldades e facilidades da vida do artista, porque é importante para quem está ouvindo vocês. E as influências, né? O que vem impulsionando ou impulsionou as obras que vocês criam, porque a gente sempre tem alguém que esteja ou em casa ou fora, né? As influências. Vamos começar? Quem começa? Boa noite para quem está chegando. Marcela, você quer começar? Gente, vamos? Pode falar, Marcela. Olá, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Marcela. Estou aqui, Prazer. diretamente de Rondônia, né? Satisfação estar falando com vocês aí, galeria, Que legal. falar sobre artes. Então, eu comecei aqui a minha vida, né? O meu processo de pensar num corpo artístico foi aqui em Rondônia que me deu essa possibilidade, né? Sim. Eu cheguei aqui em 2010 para ir buscar o meu primeiro emprego como economista, né? E aqui eu comecei a perceber, né, as relações espaço, né? E como que essas relações se dão a partir de uma oralidade, né? Do simples fato da gente poder identificar as questões, né? Quando eu cheguei aqui, as pessoas me identificavam muito como barbadiana, né? Como Johnson, Shawkins, né? Que são sobrenomes que estão por aqui, né? Que vem de um grande fluxo imigratório do Caribe, né? No início do século, participou da história do lugar, construiu a cidade nasce desses braços, né? Que chegam para contribuir com várias áreas, né? Aqui em Rondônia, a madeira, né? A estrada de ferro Madeira Mamoré é uma das questões mais importantes, né, quando a gente fala desses corpos que chegam aqui, né, que são barbadianos, né, numa imagem, mas são construídos de várias identidades, como o Brasil, né, o Brasil na questão do negro, né, a supressão desses corpos identitários, que eram vários, né, várias nacionalidades, enfim.
Então, eu chego aqui e me deparo com essa identificação e me deparo com uma série de ressignificações do que isso poderia ser, né? Isso Eu tem acredito muito em tempo? pensar arte nesse corpo, né, que é um corpo negro, que vem por uma periferia cada vez maior, né? Porque, querendo ou não, você já tem uma camada periférica na pele, que é a cor, e depois eu chego num espaço onde o próprio espaço é uma camada periférica muito profunda, né? No campo de falar de Rondônia, vem todas as atrocidades que a gente pode imaginar, né, de fluxos econômicos, como o garimpo, a borracha. Então se fala muito de destruição do campo da Amazônia. Mas esse campo me afetou de outra maneira, no sentido da reconstrução de uma possível identidade, né? Até mesmo por ser identificada como um pedaço de uma história que é muito vívida aqui na Terra. Então, o meu processo artístico ele surge dessa reconstrução imaginária, sobretudo, do que seria um corpo, né? Hoje em diáspora, buscando um lugar para se enquadrar. Então, Rondônia chega, a princípio, como uma possibilidade de emprego, mas depois me traz uma possibilidade de pensar a vida como esse processo artístico, né? Então, hoje eu vivo nesse processo aqui há 12 anos, moro numa comunidade ribeirinha aqui na beira do Rio Madeira, né? Experimentando, inclusive, como essa vivência afeta até os nossos padrões emocionais, os nossos padrões, que são psicológicos, né? Que trata da história, que trata do futuro. Né? Então, hoje, repensar essas margens significa não trazê-la para uma condição de centro, mas dignificar a condição da própria margem. Né? Então, hoje, eu utilizo, dentro do meu processo, muito a reflexão da madeira, né? A madeira como um suporte fundamental, até mesmo por ela ter vida, até quando se pensa que ela está morta, quando ela vira um utensílio para a gente. E isso mesmo são essas identificações que vem para que a gente possa pensar sobre a morte, sobre outra perspectiva, né? Porque eu imaginei que até a própria questão da escravidão, né, que é diferente de pensar o corpo escravizado, fosse uma morte de uma possibilidade, assim, de reencontro com uma possível identidade. Então, hoje, viver esse processo artístico significa ressignificar o tempo inteiro essa ideia, né, de identidade, essa ideia de corpo mesmo, artístico, né? Trazer para um campo mais ordinário, mais possível, né? Para a gente se pensar mesmo como esse sujeito, né? Que pensa a arte, que pensa a imagem, mas de uma condição mais simples, né? Como é, né? Viver aqui na beira do Madeira e pensar a margem como algo digno, não querendo deslocar nenhuma condição para o centro, porque o centro não é tão... Né? A gente não pode tentar deslocar essas ondas do imaginário, deixar as coisas, né, mais possíveis, mais reais, né? Então é isso, né? A gente trabalha com essas nuances, com esses ventos. Muito legal, muito legal. Gostei, Marcela, que eu estou preocupada que a internet da Marcela tem um problema, por isso que eu estou direcionando para ela, tá, gente? E aí, nós que estamos mais perto, a gente consegue, da outra vez eu vi que a gente consegue mais, porque está no mesmo estado, né? E como ela está no norte, então, por isso que eu estou deixando ela falar logo, para a gente, né, não perder essa fala que é tão importante para nós. Marcela, fala um pouco dessa dificuldade e dessas facilidades da vida de ser artista. Eu acredito que hoje a maior dificuldade é a gente se imaginar como um corpo mesmo natural, né? Eu acho que a dificuldade não é no campo das artes, mas eu acho que é no campo da humanitário mesmo, né? Hoje eu penso no sentido de a gente pensar uma arte. Por que ordinária? É para que a gente possa humanizar esse processo, né? Esse processo ele está por demasiadamente capitalizado, né? Algo que desumaniza uma boa parte da humanidade, né? Se a gente pode pensar a história da arte também como a história da escravização dos corpos
né, sujeitos, né? E esses corpos são negros, são indígenas, são marginalizados, né? E não são miseráveis, mas são dotados da miséria alheia, né? Que vem a partir do privilégio, né? Então, eu vejo assim que a dificuldade seria pensar a arte como não esse lugar, como um lugar que vem para quebrar mesmo, né? Hoje a gente vê esse glamour, né? É uma dificuldade para quem está numa margem pensando uma arte humanizadora, né? Não é uma dificuldade do artista, mas é de nós mesmos que tentamos trazer desse pedaço, que é um processo que seria um respiro dentro do mundo, um lugar mais possível mesmo de se estar. Uma dificuldade de entender esse lugar como um lugar que né, não é um lugar capital, mas é um lugar humano, né? Então, a dificuldade não é de ser artista, mas é da gente tentar tirar essas camadas que nos separou até da nossa humanidade. A nossa condição de ser natureza mesmo. A gente pensa a natureza como algo, como que o ser humano vai salvar a natureza. Eu acho que é o contrário que a gente deveria pensar. Miserável, né? A ideia da miséria, ela é muito contrária do que acontece, eu penso, né? É a mesma coisa que pensar a ideia do lixo, algo que não existe lixo. Essa é a dificuldade que eu vejo. Tudo vai para algum lugar e tudo vai voltar para o mesmo lugar, né? Então, essa ideia, ela de certa forma me atrapalha e também me impulsiona para campos onde eu consigo me pensar, olha, eu estou ali também. Porque senão a gente não consegue sair da nossa própria cabeça. Porque é um meio dificultoso, mas isso está em todos os campos. A arte simplesmente foi atravessada também pelo capital, né? Então, hoje, a dificuldade é voltar, né? É voltar um pouco para casa mesmo dessa humanidade, se pensar um braço da natureza, né? Eu fico olhando as pessoas que querem salvar a Amazônia. Gente, salve a ti mesmo, né? Eu acho que esse é um bom trabalho, né? Começa dali, porque a natureza ela vai, nós vamos, mas é diferente essa relação, né? É de pensar que existe algo acima de nós, né? E não o artista acima das coisas. Então hoje eu vejo a idolatria como algo muito difícil, delicado, né? Eu vejo assim, poxa, destitua esses ídolos, né? E vamos lá, vamos trocar os ídolos pelos pares, né? Eu sou muito a favor dos pares. Então a dificuldade vem em trazer a arte para esse campo mesmo, desse enfrentamento. Porque a arte que a gente permeia muitas vezes traz para a gente sérias dificuldades no campo da possibilidade. Então, a dificuldade está aí, em se humanizar, em naturalizar algumas questões para que a gente possa tratar, e não deixá-las distantes para que isso pareça impossível, e a gente nunca tocar no assunto, como de uma Amazônia negra, como da relação, até do próprio, do que é ser estrangeiro. Né? Até mesmo porque pensar o Brasil como Brasil não é a realidade desse lugar. Pensar a Amazônia como a Amazônia não é a realidade desse lugar. Essa é a grande realidade. São várias Amazônias. É impossível pensar esse lugar como uma homogênea. É difícil pensar o Brasil como homogêneo. E é difícil pensar hoje em dia, eu vejo uma grande dificuldade. Hoje a gente está discutindo desenvolvimento econômico no meio de uma eleição, onde a gente poderia pensar, né, ou simplesmente observar que o Brasil é um país que está distante de ser um país laico, por exemplo. Mas ele está todo instrumentado pelas igrejas. E não são todas as igrejas, são um pequeno grupo de igrejas. Então, só esse descabimento mental, esse imaginário, faz com que o sistema não se desloque, não se movimente. Enquanto a gente fica elucubrando uma ideia que não existe. Então, essa distância entre a realidade e essa elucubração que traz para o Brasil sérias dificuldades. E para a gente que está no campo das artes, de tentar entender algumas mensagens e poder reproduzi-las, a mesma coisa, também tentar absorvê-las e destrinchá-las, né? Então, o próprio entendimento no campo artístico é uma séria dificuldade, mas nós estamos aqui, né? Enquanto a gente for beira, vai existir esse tipo de reflexão. Por isso que a gente não pode se deslocar. Nossa,
Muito bom. Ele é o que eu acho impressionante. Eu não quero fazer pergunta agora, mas fiquei aqui pensando. A sua visão de alguém que, né, vive na Amazônia, numa parte dela, como você bem falou, a Amazônia são muitas e as pessoas pensam que a Amazônia é uma só, né? Para quem não conhece, e a importância da gente pensar nesse deslocamento e nessa mudança de concepção, na questão da humanização mesmo, né? Impressionante, acho que ela caiu. Mas ela tinha me dito hoje mais cedo que a internet estava muito ruim. E aí eu falei, então você fala antes para a gente não perder sua fala e depois a gente vê se você volta, né? E agora decidam quem vai falar, Eduardo ou Carol. Eu vou tentar convidá-la de novo, ver se ela volta. Você quer falar? Pode falar, Carol. É legal ouvir você primeiro. Pode ser. Nós não vamos se ela mais aqui, não. Tá falhando um pouco a sua voz. Ixi. Essa você, então. Alô? Volte, Marcela, por favor. Oi, Voltou. caiu aqui. Então, Carol, pode continuar aí. Acho que o meu som tá ruim. Não, eu estou ouvindo bem você. Agora está bem. Tá. Eu adorei a fala da Marcela, eu quero ouvir mais a Marcela falar também. Bom, assim, a minha trajetória nas artes começou muito cedo. Aquela história um pouco clichê, né? De nossa, que gosta de desenhar e colorir, e isso nunca parei, né, de representar o que eu vi de alguma forma. E é claro que as temáticas foram mudando, né, os interesses vão mudando, as temáticas vão mudando, mas o desenho permanece. E aí eu tive uma oportunidade de aprender pintura. Foi na adolescência, assim, eu conheci pintura. E aí né, comecei a pintar, né? Então, do desenho eu fui para pintura muito cedo. Só que eu tinha uma pintura meio bem diferente do que eu faço hoje. Essa questão da gente ser um metamorfose, né? Assim, então, o que eu fazia nessa época era muito gestual. Era muito gestual, era uma temática mais feminina, tinham sempre mulheres nas cenas que apresentavam, e o trabalho que eu tinha era outro. Assim, eu misturava pigmento na tela, né? Agora é totalmente diferente. E aí eu iniciei um curso de arquitetura. E eu acho que isso foi um divisor de águas, assim, para mim, porque na arquitetura eu gostava de história, da arquitetura, principalmente. E aí eu sabia que eu ia entrar na arquitetura e eu não ia projetar, sabe? Assim, que eu queria estudar a história da arquitetura, talvez, né, a história da arte também. E isso me levou para o interesse pela preservação patrimonial, do patrimônio cultural e o interesse nesse aspecto, menos pelos elementos que são de uma arquitetura consagrada, de uma arte consagrada, e mais por aquilo que era um suporte de memória que passava despercebido, sabe? Assim, que tem um pouco a ver com uma concepção um pouco antropológica de cultura, né? Que normativa, vamos dizer assim, antropológica. No sentido de tentar reconhecer no ambiente que cerca a gente esse suporte de identidade de memória, sabe? Assim, dos diversos grupos
que participam da construção da cidade, né? E aí eu fiz um mestrado depois da graduação em arquitetura. Eu imaginei que eu fosse seguir por aí, que eu fosse, né? Eu gostava de estudar, e eu imaginei que fosse seguir esse caminho. E aí eu tive uma oportunidade em 2007 de trabalhar com a preservação patrimonial no âmbito da Fundação Municipal de Cultura. E aí fui refinando esse meu olhar para a cidade onde eu vivo, né? Então, a minha pintura atual, que é a minha produção artística, ela é muito apoiada na pintura, também no desenho e mais recentemente na gravura. Mas ela deve muito, desde 2018, essa minha relação com a cidade e particularmente pelo interesse que eu tenho em revelar um tecido que ele é excessivamente presente na cidade, mas por ser muito cotidiano e muito excessivo, né, conformando uma espécie de rotina visual constante, nossa, ele passa despercebido. E me interessa revelar isso, porque né, isso ele está sempre aí, né? E o que está sempre aí, a ponto de passar despercebida a nossa atenção, é muito potente, né? Então, é isso que começou a aflorar na pintura que eu faço, né? E uma pintura inspirada na minha relação com a cidade, porque eu gosto muito de andar pela cidade, e antes eu levava uma maquininha fotográfica, hoje em dia com o celular é muito mais fácil, e eu fotografo as coisas que eu vejo, sabe, assim, eu estou sempre prestando atenção nisso, e um arquivo de imagens dessas coisas que eu vejo em Belo Horizonte, né? Principalmente em Belo Horizonte, e à medida, né, que eu produzindo, eu escolho uma dessas imagens para inspirar uma pintura. E aí, né, então a pintura ela é inspirada numa dessas imagens, mas ela não é reprodução fiel dessas imagens, não. Ela aí passa por um processo que a pintura ela tem uma autonomia, sabe? Assim, ela tem como se ela tivesse um ponto de partida, mas não tem um ponto de chegada. Aí é o processo que domina. Mas então é isso, assim, a minha produção, tanto em estilo também, tem sido assim, eu tenho me apropriado dessas imagens que eu tenho publicado. Vez ou outra eu me aproprio também de imagens que eu vejo nas redes sociais, mas que me remetem a essa pesquisa. Né? E geralmente eu fotografo o que eu vejo como uma pintura, sabe? O que eu vejo como uma composição, assim. Eu já reparei isso, porque já me perguntaram, né? O que me leva a parar de fotografar alguma coisa, eu acho que passa um pouco por aí, mas o que traz, eu acho que é realmente esse interesse pelo que nos faz perceber, sabe? E que é extremamente cotidiano. Então é isso, assim, a minha produção atual, ela está nessa linha. Legal. E legal. as suas dificuldades e facilidades, onde entram? Eu tenho um trabalho como arquiteta, né? Então, a pintura, né, a arte, assim, a minha produção de arte, ela entra na minha vida num espaço, é um espaço de liberdade. É um
momento que realmente eu sou uma artista independente, eu não tenho vinculação com uma galeria, então eu produzo à medida do meu desejo de produzir, vamos dizer assim, tá? Da minha necessidade de produzir, de dizer alguma coisa, de revelar alguma coisa, e eu tenho me mantido assim, dessa forma, assim, e tentado conciliar, vamos dizer assim, esses dois caminhos que se abriram, né? Assim, que é o caminho da minha formação profissional. Eu sou estudante ainda nas artes, né? Eu sou graduanda da Escola Guiar. E esse caminho, então, que está se abrindo aqui, que é esse caminho da profissão em arte. Certo. Então, tá bom. Vamos avançar para a gente depois abrir para as perguntas. E você, Eduardo, fale um pouco da sua trajetória. Boa noite aí mais uma vez para vocês e todos que estão aí, né, nos ouvindo. A minha trajetória começa sempre, né, influência do meu pai quando criança, ele sempre pintou, gostava. Na verdade, ele era um farmacêutico, mas gostava de pintar, desenhar muito, e isso me incentivou bastante. Aos 17 anos, eu fui para a agência de propaganda. E a agência de propaganda, nesse período, era muito interessante, porque é o seguinte, a propaganda exigia que você tivesse um conhecimento mínimo de desenho, de materiais. Por exemplo, você ia apresentar um anúncio, esse anúncio precisava de ser ilustrado para que o cliente aquele material fosse o mais próximo possível do que o cliente iria comprar a ideia. Então você tinha que conhecer pastel, conhecer Coline, gouache, sabe, para que você transformasse aquela ideia que foi criada praticamente numa obra de arte. Quanto mais rico, né, por exemplo, você pegar um sofá e fazer uma ilustração do sofá, desenhar a letra do título, colocar lá o texto, a logo do cliente. Então, isso fazia com que você, obrigatoriamente, tinha que cada vez mais apresentar uma coisa próxima ao real. Depois era feito a foto, depois era, né, feito a finalização. E isso me deu uma chance muito boa de conhecer técnicas e elaborar cada vez mais, apurar, né, o desenho. Você podia considerar um anúncio como se fosse uma obra de arte. Existia, inclusive, assim, tinha produtos que não tinha fotos. Então você tinha que ilustrar aquele produto. Isso foi muito interessante, sabe? Eu acho que me deu uma bagagem muito boa. E com o tempo foi passando, eu fui aprimorando como ilustrador gráfico. Eu fui trabalhar São Paulo, Rio, na Bahia, fui para fora também, tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos na Itália, sabe? Ilustrando para editoras, agências de propaganda. Isso foi muito interessante. E, de repente, apareceu uma possibilidade de trabalhar, existia um grupo esse grupo era montado por Márcio Ferreira, Fernando Brant e Tavinho, né? Tavinho Moura. Eles tinham uma empresa que chamava Quilombo. Essa Quilombo, ela era como se fosse uma cooperativa de pessoas que desenvolviam trabalhos, né, em conjunto para o mercado. Isso deu uma possibilidade. Eu fui trabalhar, o Eduardo Estanho, que é um fotógrafo muito legal, né, hoje ele está em Uberlândia, também participava. Murilo Antunes, que é um grande escritor, também foi para lá junto. E a gente foi conhecendo vários artistas, né? O Milton Nascimento foi fazer parte, assim, como um dos nossos sócios, que era o Márcio, né? Ele foi empresário do Milton. E com isso agregamos vários artistas. Eu acabei criando capas de discos, algumas capas de livros, não só aqui, mas para fora também. E foi um período muito grande. Agora, uma coisa interessante
Paralelo a isso, eu fui fazendo algumas exposições no Grupo Corpo, em alguns bares, porque a arte nessa época ela era mais latente, eu acho, sabe? Existia uma força maior, sabe? Que aglutinava aos artistas. Para você ter uma ideia, a Rede Globo, eu ganhei um prêmio, existiu o Salão Global de Inverno, que o Jurandir Persichini foi o marketing, ele era diretor de marketing da Globo Regional, e ele, assim, com todas as dificuldades que tinha, ele montava esses festivais. Então, assim, o que tinha de artistas plásticos, escultores, participando, eu não tenho certeza, mas eu acho que foram dois festivais. Isso foi anos 70, 80? Por aí. Eu tenho, inclusive, assim, eu ganhei um dos prêmios, eu ganhei nesse... E era muito legal, porque você... Eu senti... na verdade, a gente deve muito ao Jurandir, sabe? De vez em quando, a gente continua conversando. Eu acho que o esforço dele... Ele fazia também um trabalho voltado para Olimpíadas estudantis, sabe? Isso foi importante, né? Assim, com todas as dificuldades financeiras, mas ele buscava, ele corria. Eu lembro da luta dele com, na época, o diretor, o presidente da Rede Globo Regional, sempre apoiando ele. Então, assim, foi muito legal. Hoje você vê artistas por aí, né, do meu período, que participaram disso e tiveram uma grande alavancada. Eu estava ouvindo a Marcela falando, assim, essas dificuldades, e é isso que eu sinto hoje falta aqui, sabe? Não só aqui em Minas, mas eu acho que outros lugares, você ter, assim, de uma forma mais consistente, sabe? Um apoio, porque os artistas ficavam inflamados, sabe? Todos eles adoravam participar, mesmo que não tivessem, né? Porque tinha uma premiação muito legal, primeiro, segundo lugar, terceiro. Eu lembro que eu fiz esse prêmio, foi junto com uma namorada minha, na época, que era a Nina. Nós fizemos um trabalho muito legal. Era uma foto, um perfil dela, que fizemos assim, parece que foram uns 10 a 12 quadros, começando do desenho, passando por várias técnicas. De repente essas técnicas do desenho ia misturando com foto, técnicas dentro da fotografia, sabe? Isso foi muito legal porque mexia, né, comigo por conhecer, lá atrás ter desenvolvido várias técnicas, né, de desenho e pintura para os anúncios e também para outras coisas como capas de livro, disco, né? Isso facilitou esse trabalho, dar um prêmio, aí todo mundo movimentava. Eu lembro que as capas de disco no Brasil, os artistas, eles gostavam de trabalhar em conjunto com os artistas gráficos, né? Ilustradores. Uma das capas que eu fiz para o Milton Nascimento foi um sonho que ele teve, sabe? Então a gente sentou, fomos conversar sobre qual era o tema dele, né? O que ele tinha sonhado. O disco era Ânima. Então ele tinha sonhado com um garoto carregando uma estrada nas costas, no ombro. Então eu sentado, aí fizemos o esboço, sabe? Então eu falei, isso aqui merece um trabalho mais, uma técnica mais com lápis de cor, né? Para ficar uma coisa mais suave e tal. Então esse período foi muito bom. Depois eu comecei a pensar assim, eu preciso de trabalhar alguma coisa digital. E aí eu entrei no mundo digital, criando, porque esse mundo ele te dá várias ferramentas, né, de execução, né, que são softwares interessantes, porque você consegue enriquecer efeitos, né, trabalhar efeitos interessantes. Então, fiquei um grande período, mas sempre tive na minha cabeça o seguinte, eu quero, uma certa idade minha, eu quero dedicar somente à pintura. Então eu venho fazendo isso agora, sabe assim, eu juntei todo esse conhecimento meu de técnicas e hoje eu misturo, porque eu acho que o abstrato me dá essa condição, sabe, de eu buscar
mais de 12 ou 15 possibilidades de ferramentas, vamos assim dizer, né, de efeitos, e misturar um com o outro para conseguir um efeito abstrato, mas sempre com o trabalho de um equilíbrio mesmo, né, de você estudar aquele projeto, né. É como você fazer como o Picasso, né, que para mim foi um grande gênio, né, aquela coisa mal feita, mas super bem projetada, né. E é mais ou menos isso meu roteiro aí. As dificuldades que você vê são essas que você mencionou, que hoje a arte não é tão latente em Minas Gerais, Porque há um tempo para cá eu estou conhecendo, eu estou participando mais, né, de alguns grupos, tenho conversado com alguns artistas, e eu sinto que os artistas estão soltos, né, Marcela? A Marcela é um exemplo disso. Ela está lá, se ela não falar isso, não batalhar, sabe? Ela não tem ninguém atrás, ela não tem um Jurandir, sabe? Persichini lá para poder falar, não, me dá seu trabalho aqui, vão colocá-lo, entendeu? Isso eu acho que é muito importante, sabe? Porque tudo hoje, né? Você tem a internet, mas às vezes 90% disso não vale nada, né? Não te traz um retorno consistente, você não sente um apoio, sabe? Isso que eu estou vendo, né? Que eu percebo das dificuldades de hoje, sabe? Tem muito artista bom, né? Assim, que tem um trabalho, uma condição de apresentar um produto, e, né, dele, que construiu ali, e ele não tem um respaldo. Aí você vê, vai acontecer uma feira, vai acontecer um evento, uma exposição, aí você tem que fazer um cadastro, sabe, né, para pegar, colocar lá uma obra, você paga às vezes, né? Estou falando isso, eu não fiz isso, né, mas o que eu vejo aí. Então, eu acho que deixou de ser, sabe, a dificuldade, assim, não tem um carinho, não existe hoje mais um carinho com o artista, sabe, para poder ele estar embasado nisso, porque às vezes não é só, eu acho, sabe, Oranjo, uma das coisas que achei muito interessante, que eu fui te conhecer nessa última exposição, né, que você fechou, foram aquele grupo de artistas lá, sabe? Eu achei muito legal, sabe? Esse trabalho seu de dar uma força para eles, sabe? Aquilo, para mim, foi, sabe? Eu acho que eu fui no dia certo, sabe? Comprei um trabalho, né, de um rapaz, né? Inclusive ele não assinou, eu quero um dia encontrar com ele para ele assinar o quadro, acho que ele esqueceu. E isso, sabe, Orange, é uma das coisas que, numa escala, né, dentro da sua possibilidade, você faz isso. Mas numa escala maior, né, teria que acontecer isso, a nível regional ou a nível nacional, sabe? Uma coisa mais consistente. Porque os artistas estão aí, com todas as dificuldades, pô, né? É mais ou menos isso, eu acho que as dificuldades. Agora, facilidades é que a arte dá para a gente. Olha a espontaneidade que a Marcela tem, sabe? De mostrar, sabe? Tá ali, eu não conheço ainda, sabe, Marcela, mas eu quero ver os seus trabalhos. Vou achar muito legal, né? E o seu também, Carol. Depois eu quero conhecer, né? Então... Você quer continuar? Posso falar? Não, é isso mesmo. Facilidade nós somos cara de pau o suficiente para fazer e acontecer as coisas, sabe? E mostrar para as pessoas que a arte é uma coisa séria e muito gostosa e prazerosa de desenvolver, né? E que as pessoas às vezes têm que respeitar mais, sabe? Porque eu acho que, às vezes, tem um grupo de pessoas que acha que artista não é artista, sabe? Né? Ele está ali, mais ou menos, né? Mostrando alguma coisa, mas que
que não remete a nada, né? Eu valorizo muito quando alguém, sabe, respeita um trabalho de alguém, né? Porque aquilo ali teve uma dedicação muito forte, né? E a arte, ela mostra, sabe, é a oportunidade que as pessoas têm de ver através da arte alguma coisa que toca ela, né? Então, as pessoas deveriam olhar mais a arte, sabe? Não como uma coisa decorativa. Sabe essas empresas que vendem um quadro impresso por R$ 1,99, né? Eu acho que não é isso, sabe? Eu acho que você tem que ter um valor para cada trabalho que você coloca ali, né, na sua parede. Sabe? Eu tenho alguns quadros que eu fui adquirindo de pessoas que para mim foram muito importantes, né? E, por exemplo, daquele menino, para mim foi muito importante. Ele está aqui na minha galeria, sabe? Porque ele representou ali um esforço muito legal, sabe? E fez tudo, ele dedicou aquilo ali, né? Então, eu acho que, para mim, é muito importante. Como eu gostaria que meu trabalho fosse valorizado, seja valorizado, eu acho que as pessoas têm que valorizar mais, sabe? Bom, por aí. Muita coisa, né? E eu estou pensando aqui, queria primeiro, assim, colocar algumas coisas e a gente vai retomando aí, nós três e o que as pessoas forem colocando. O contexto que você viveu não existe mais, então não espere que isso volte a acontecer, né? A gente está num contexto de mundialização que, infelizmente, foi diluindo tudo, não só a arte, mas as pessoas, o que é mais grave, penso eu. Então, por isso, talvez, aquilo que a Marcela coloca da desumanização, porque a gente tem centros de poder, né, pensando politicamente e culturalmente, né, e, por outro lado, aquela coisa dispersou. Então, assim, a realidade que a Marcela vive é completamente diferente da realidade que a gente vive aqui em Belo Horizonte. Depois da pandemia, nós entramos numa crise financeira muito grande. Ela é para todos os pequenos, não falo dos grandes. Os grandes permanecem com seu acúmulo de capital, né, porque eles sabem como isso funciona, sabem como fazer, reorganizar a vida. Mas um artista como a Carol, que é uma estudante, sabe os custos de comprar tinta, o pincel, o papel, a tela, né? É muita despesa. Então, assim, penso que no Renascimento nós tivemos pessoas que investiram em artistas, né? Então, assim, essa pessoa que tem um olhar mais amplo para a arte e que sabe o quanto a arte é importante para a sociedade. Então, eu acho que esse contexto, quando você fala desse Jurandir, né, desse moço, ele tinha essa possibilidade de fazer tudo isso, mas isso não existe mais. O outro ponto, quando você fala das dificuldades de ter espaço, é difícil mesmo porque as coisas foram se fechando. Eu penso que nós, né, eu como agora curadora, vocês como artistas e depois unindo aí galeristas, vou falar de galerias pequenas, tá? Porque as grandes, elas não olham para as pequenas, as grandes são grandes, elas estão bem longe de nós. Se a gente não se unir, a gente não vai conseguir mudar esse contexto agora que está tão, sabe, tão apertado, né? Então, assim, infelizmente, vocês às vezes precisam pagar mesmo por conta dos custos que uma galeria tem. Falo das pequenas, tá? Mas isso não tem nenhuma dúvida, isso tem que ser. Precisa cobrar nesse sentido. Não é uma defesa, é só um comentário. A outra coisa que eu penso a gente precisa ter uma visão, ampliar a nossa visão em relação à arte, porque parece que ficou uma coisa de gavetinhas, uma coisa meio assim. O artista, né, o produtor cultural, o curador, o galerista, e, na verdade, a gente precisa ter uma visão ampla
para poder fazer as conexões. A gente precisa pensar, e a Marcela colocou isso muito bem, de forma que a arte não é uma coisa que, sabe, tem que estar na galeria, ou que tem que estar no espaço físico, ou que tem... Ela é muito mais que isso, né? Outro dia eu conversei com uma artista, porque eu fico tentando unir artistas, por isso que nas exposições sempre convido, para que vocês possam mesmo se encontrar, se conhecer, se relacionar no presencial, né? Além do mundo virtual. Por exemplo, pesquise o trabalho da Carol, pesquise o da Marcela, você vai ver como são ricos e elas, pesquisando o seu, vão fazer essas trocas. E eu penso assim... Eu vou insistir nisso, trabalho colaborativo. A gente tem que se unir, porque aí a gente consegue mudar algumas coisas, né? A gente está num contexto muito duro, né? Onde os livros perdem a importância, onde as armas ganham espaço. E a gente precisa reverter isso, não é mesmo? Então, assim, a arte é amplo, porque a arte começa com educação, com formação de público, com formação, não é, de pessoas. A arte mexe muito com a nossa cabeça. E aí a gente precisa começar a pensar nisso. De que maneira a gente vai mexer com a cabeça das pessoas para que a gente tenha apoio, né? E quem sabe criar outros movimentos como esses, né? Que você viveu. Porque hoje é difícil, as pessoas ficam acanhadas, elas ficam com medo, elas ficam... A gente está num contexto muito difícil, né? Muito áspero. Eu acho interessante isso. Agora, eu sempre vou acreditar, sabe, Orange? Eu sempre vou acreditar que pode, alguma coisa pode voltar. Sim, porque sim. olha só, não custava muito. Na verdade, é você ter uma pessoa que seja um organizador, você ter um espaço, que era o Palácio das Artes, que ele cedia o espaço para todas as obras. Era uma empresa que divulgava que era uma televisão, né, que era a Rede Globo, e tinha uma pessoa que corria atrás de tudo, entendeu? A estrutura dele era ele e uma secretária, dentro da Rede Globo, no departamento dele, e ele fazia isso tudo. Eu ajudava, inclusive, a criar os cartazes, sabe, os folhetos também, e participei uma das vezes, né, ganhei um prêmio. Então, não depende de muita estrutura, sabe? Depende de uma vontade de algumas pessoas, né, politicamente ou não sei o quê, sabe? Lá na terra da Marcela, sabe? Se tem uma pessoa, é possível. Eu estou falando mais porque esse movimento proporcional ao que se gastava, né, se investia nisso, era muito pequeno pela movimentação. Eu não sei se tem alguns artistas aí que estão me ouvindo, mas eles vão lembrar dessa época, que foi fantástico, sabe? Tinha mais de 500 artistas participando, era muito legal, sabe? A gente vivia, né, era latente. Tinha um bar em Belo Horizonte, famoso, que todo mundo, todas as noites, a gente ia para lá, pô, sabe? Era uma coisa, assim, não é saudosismo, eu estou querendo criar uma referência, porque é possível, sabe? É possível isso existir. Agora, tem que ter alguém tem que ter uma bandeira, né? Carregar essa bandeira. Eu acho que é possível, mas eu acho que hoje temos outras dificuldades que nós esbarramos, assim. A pandemia distanciou as pessoas, né? Já vivíamos distantes, eu acho que a pandemia distanciou mais. Quando você fala da terra da Marcela, a Marcela sozinha faz um grande movimento, que eu sei, em Porto Velho, né? Ela é muito corajosa e enfrenta assim, sem esperar, e ela faz acontecer. Eu acho que é isso que talvez falte para nós, fazer acontecer não importa como, né? Só que para isso precisa de colaboração, no caso, né? Pensando como num movimento como você imagina. Mas a Marcela pode falar um pouco isso, né, Marcela? Fale um pouco do que você faz aí, por favor. Bom, aqui a gente tem, né, se preocupar com a agenda do lugar, né? Então a gente tem um festival aqui, Fotografia em Tempo e Afeto, que já está na 6 anos que a gente está realizando. E na verdade é um festival que trabalha uma construção,
né? A gente é o único, assim, é um festival que foi pensado para que a gente pudesse reunir pessoas de diferentes lugares diferentes para pensar um tema. Esse ano a temática foi Meu Meio é o Meio Ambiente, porque a gente pensou a relação do meio ambiente. Por que se pensa em meio ambiente quando fala só em Amazônia? Por que a gente não pensa no meio ambiente nos lugares que a gente está? Por que a gente quer defender a Amazônia se a gente não defende a rua, a nossa rua que está toda suja, né? Essa ideia de lixo, de botar para fora de casa e se livrar, né, desse resíduo que vai voltar de alguma forma para a gente. Então a gente pensa de várias formas do meio ambiente, né? Em várias concepções, em vários formatos, em várias ideias, a fim da gente pensar que, tá vendo? Existe uma multiplicidade no imaginário. E por que quando a gente passa para esse mundo prático, que é econômico, a gente pensa igual? A gente vai querer defender algo que está longe da gente, a nossa capacidade de defender. Se a gente não consegue arrumar a cama quando a gente levanta, né? Vocês estão ouvindo bem a Marcela? Sim. Oi? Não, alguém disse que não está ouvindo bem você. Eu estou ouvindo bem, né? Vocês estão ouvindo bem? Tá. Sim. Então a gente tem esse festival, www.fotografiaemtempoeafeto.com. Vocês vão acompanhar todos os produtos que a gente fez esse ano. Foram mais de 150 artistas envolvidos e a gente trabalha em forma da composição. Então a gente não pensa a ideia em curadoria, não, a gente pensa em compor. A ideia de compor, ela vem, para mim, ela precede o movimento de curar, né? Então, assim, primeiro compor é o quê? É esperar que o espaço também se manifeste. A gente vai dar um passo, o espaço dá outro, e quando a gente vê, a gente está andando junto com esse espaço, né? Então, quando a gente trabalha esse festival, eu trabalho junto com o pertencimento visual dessa região, porque a gente discute vários temas, né? Em relação que a gente pode, inclusive, se sentir incluído. Esse é o grande diferencial de trabalhar um festival aqui dentro, que trabalha a ideia de construir juntos. Trabalha a mensagem da coletividade. Uma fotografia não se faz só, uma pintura não se faz só, porque a gente precisa da inspiração, a gente precisa de alguma relação para que se crie algo. Então, é importante a gente pensar nessa relação como um movimento de construção. Do primeiro passo ao último, se existe o último passo, né? Então, a gente tem esse festival aqui, que a gente trabalha isso, e também, dentro do processo meu visual, eu trabalho a musicalidade. Ou seja, eu acredito que nem tudo pode ser fotografado. Nem tudo é fácil de se verbalizar, de se construir, né, para que todo mundo possa ser ponte. A ideia da construção é exatamente para que todo mundo possa ter um pedaço de entendimento, né? Criar essa relação o tempo inteiro. Então, a música hoje vem para mim como um lado de poder exercer essa fotografia que muitas vezes não pode ser exercida na imagem. Ela precisa ter uma contextualidade, criar um suporte. Significa também criar um cuidado, né? Um cuidado para aquilo que você quer expor, exibir, contar, cantar. Então, hoje eu trabalho com a imagem cantada, contada, né? No aspecto de tentar formular uma pedagogia visual que fuja da objetivo, sabe? Dessa coisa que o óbvio, nem tudo é. O óbvio não é tão óbvio, muitas vezes, né? E aquilo que não é tão óbvio pode ser. Então, essa relação, né? A gente cria uma maior a proximidade dessas polaridades que existem e sempre serão polaridades, mas a gente vai se acostumando no meio desse processo, né? Então, esse ano eu estou gravando a Mostra Visual Cantada, que a gente está gravando pelo selo da Natura Musical, né? Então, vamos cantar Amazônia Negra. A ideia de cantar a Amazônia Negra vem no seguinte aspecto de mostrar que existe um campo de invisibilidade, mas não só nesse pedaço do Brasil, como em todos os lugares, né? É a mesma coisa que só pensar o negro no Nordeste e só pensar o indígena na Amazônia, né? Essa é uma das dessas relações que a gente tenta criar desse processo, né? E as outras relações são uma forma de mostrar que a imagem ela
ela tem esse sentido de complexidade. Hoje em dia a gente vê, né, as câmeras pegam atrocidades e muitas vezes elas não explicam, né? Elas não conseguem culpabilizar algo que está ali na cara, né? Então, a gente perceber também as nuances para que lado o imaginário coletivo está indo, né? Então, a música ela vem nesse sentido da gente também espraiar certos sentimentos, né? Conseguir materializar uma imagem, por mais que ela se consolide, muitas vezes ela fica solta e na cabeça de muita gente, né? Então, a ideia é de pensar uma visualidade vital. Eu trabalho com o conceito da imagem vital, que norteia todo esse processo, né? Significa que essa imagem precisa ter uma qualidade de vida tão quanto todas as imagens, né? E para isso a gente vai levantando esses aspectos em camadas, como é feito no festival. A gente trabalha esse processo de composição por camadas. E a musicalidade ela é mais uma camada desse processo. Então a gente vai fazendo aqui, né, algumas intervenções, né, com as pessoas da cidade, procurando se relacionar com os artistas, né, aqueles que chegam, né, aqueles que a gente... E sobretudo... hoje aqui eu moro numa comunidade que as crianças, né, a gente vem criando junto, né, eu venho buscando esse tipo de artista, né, esse artista que mal sabe que é artista, né, eu gosto disso, porque essa ideia ela virou um rótulo, né, mas eu prefiro mantê-la como uma ideia que traz pra gente um certo acalma os ânimos, deixa a gente naquele lugarzinho, sabe, da normalidade. Nada é extraordinário, tudo muito assim comum, assemelhar a nossa vivência. Eu acredito que aquilo que eu faço como artista não pode se separar daquilo que eu faço como ser humano. Então é mais ou menos essa ideia. Então a gente vai arrumando esses instrumentos para poder ter essa agenda, para que a gente possa se sentir incluído e incluir cada vez mais pessoas, né? E é isso. Nossa, Legal. muito bom. Viu? É isso que a gente precisa fazer. Né? Acho que ela finaliza com uma palavra muito bonita, que é inclusão, né? A gente exclui o tempo inteiro. Então, se a gente começar a se unir e começar, o que você está falando. a gente vai conseguindo fazer essas coisas. É verdade. Maravilhoso. É outra realidade, gente. A Marcela falou uma coisa no início, eu sou de Manaus e posso, né, compartilhar com ela. A visão que se tem da Amazônia aqui não é a Amazônia real, é o que se vê nas mídias, né? E acaba que virou um pouco de moda, assim, vamos salvar a Amazônia. Conversa fiada, gente. A Amazônia está indo para o buraco. Desculpem falar isso e lamento, tá? A devastação é imensa para quem não conhece a região, né? As queimadas, os incêndios criminosos são imensos, infelizmente. Então, assim, não é uma coisa... Não é só uma... A Amazônia está indo para o buraco, mas ela está indo. Sim, o ser humano já está dentro do próprio buraco, né? É isso que eu falo, né? Sim. Olha, antes de tudo, nós estamos já... Eu me sinto dentro de um buraco. É muito difícil você querer sair do buraco, botar a cabeça para fora e ver que aqueles que estão fora, eles não deixam você sair, né? Porque existe dentro desse buraco e fora desse, né? A relação entre e dentro existe o interesse. Sim. Então é isso, né? A gente precisa pensar nisso. Quando a gente relaciona essas questões, a religião, a economia, né? A humanidade, a natureza, tudo isso são partes que foram fragmentadas dentro desse plano cartesiano, que faz a gente sentir que nada tem sentido, mas tudo caminha para o mesmo buraco. Mas no final das contas, quem se safa mesmo, quem tem essa vida perpétua é a própria natureza, né? Sim, porque a natureza se reconstrói. E a oportunidade que a gente tem como artista é essa, né? Pelo menos eu acho que dentro de cada um, desse movimento do toque que o senhor disse, né? Esse lugar que a arte toca cada um, se tocar esse ponto de cada um, aonde é que a música toca? Não toca em mim no mesmo lugar que do senhor, de vocês, cada um toca em um lugar diferente. Então, eu acho que essa diversidade precisa existir.
Não todo Sim. mundo, um toca em um, todo mundo vai tocar no mesmo lugar. Não existe isso. Uhum. E nesse movimento que deixa a arte nesse plano, nessa aparência homogênea, que faz mal para todos nós. Quando a gente querer salvar a Amazônia. Isso não é uma ideia homogênea muito das erradas, né? A gente fez aquele pedacinho de se tocar, né? A arte toca a gente para que a gente se toque, né? E a gente possa, uma hora, tocar a natureza com mais cuidado, né? E com mais Sim. coletividade. Pensa o seguinte, eu dependo dela. Essa relação de dependência tá ao contrário. Como se a gente querer salvar a Amazônia é pensar que esse lugar depende da gente. É tão errado isso, né? É tão desumano. Isso é desumanizar, né? A gente é o quê, né? É se colocar num papel muito, muito difícil e inalcançável. Por isso que eu acredito que a arte precisa ser uma coisa mais, ser levada a um plano mais simples, que a gente possa sentir sujeito de mudança, né? Senão assim a gente não vai nem se sentir nada. Vai se sentir apenas uma elucubração de salvamento, de herói, né? Essa coisa distante da gente idolatria. A idolatria não existe, né? Mas ela, quando ela se faz presente, ela intoxica um pedaço da nossa mente, né? No sentido da distância. Da distância. Então, que a arte seja para unir, para deixar a gente mais junto. Eu torço para isso, ó. Mesmo aqui de Rondônia, viu, gente? Dá para unir. Eu acho que sim. Quando eu falei para o buraco, foi pensando nisso, porque, na verdade, a gente cria uma ideia que, na prática, não existe, e politicamente e economicamente, né, a coisa é muito maior, mas eu penso assim, e você falou uma coisa muito bacana, a gente nem olha, nem cuida da nossa rua, né? E que está querendo salvar a Amazônia com uma coisa imensa, imensa mesmo. Mas eu penso que a natureza ela se refaz, né, e que ela vai mudando e vai se transformando. E nós vamos passando, né? Nós somos perecíveis e a nossa vida passa tão rápido. Então, se realmente a gente consegue ver na simplicidade, como você diz, a arte, isso é muito bacana, né? Muito bacana. Eu estou super feliz assim, de ouvir, porque eu vou aprendendo. Eu queria que vocês, cada um, me dissesse o que é ser artista, cada um do seu jeito de ver a arte, de pensar o que é ser artista. Olha, eu acho assim, né, dessa fala da Marcela, eu estou encantada com a sua fala, quero ver muito seu trabalho também do Roberto, não é? Eduardo, desculpa. Eduardo. E a Marcela, ela disse uma coisa assim que né, eu acho que o lugar do artista, mais do que o lugar do artista, o lugar da arte, porque eu acho que a arte é um estado, é um estado em que a gente aceita, e é um estado que faz aflorar uma sensibilidade. Então, assim, eu acho que a arte, ela está aí para despertar a sensibilidade para né? E aí é isso, sabe? Cada pessoa assim, tocada por esse chamado, vamos dizer assim, momentâneo, que seja, sabe? Assim, ela vai encontrar uma forma de manifestação disso, né? Assim, e eu gosto muito disso que a Marcela falou também, assim, dessa sensibilidade pelo que está próximo, pelo que está ao lado da gente, assim, pelo que participa da nossa costura, da vida diária, né? Mais do que é excepcional, do que está tão próximo, né? Que está quase colado a gente, né? E eu acho que, então, assim, o papel da arte é esse, sabe? O papel da arte é ajudar a gente a ver com mais amplitude
mente, a complexidade se chama vida, né? Passa por isso. Então, e você, Marcela? Olha, ser artista, para mim, é ser possível. Eu entendo que isso, depois que eu me tornei uma pessoa possível, que eu cheguei aqui e me senti potente, isso me trouxe. Então, eu acho que é a arte de se sentir potente, né? A arte pode, ela salva pessoas, né? Por onde eu ando, eu vejo as pessoas dizendo arte de uma forma. Arte, imagina eu. E artista é uma. Gente, o artista, ele nasceu da simplicidade, ele nasceu dessa rejeição, né? Ele nasceu dessa periferia, dessa margem, né? E hoje eu vejo esse artista, esse lugar desse possível, porque essa margem trouxe para essa pessoa, em determinados lugares e tempos desse mundo que conhece, tá aí hoje, a gente vive nele, as pessoas surgiram assim. Onde existia algo diferente, era dado o nome de artista. E esse nome era bem encaixado no corpo, né? De quem não tinha nome, né? Nesse mundo que tem necessidade de dar nome o tempo inteiro, de receber nome o tempo inteiro. Então, né, quando eu comecei a me assentar nesse mundo, foi a partir dos olhos das pessoas, né? E quando eu recebi esse título, eu fiquei bastante pensativa de saber por que eles me davam esse título, né, de artista. Mas depois, quando eu percebi que esse título me trazia várias possibilidades, né, podia ser, nossa, eu posso ser o que eu quero dentro desse campo. Então eu vejo ele como essa possibilidade. Ele me traz, o dia que ele me amarrar, eu já posso partir para outro, criar outra ideia na minha cabeça, porque a gente sempre vai estar em busca da liberdade. Mas também o contrário existe. Infelizmente, o ser humano se acostuma com coisas boas e com coisas ruins. Porque a relação do imaginário, ela também não mede esse valor, se a gente for parar para pensar, né? O que é bom, o que é ruim, né? Depende muito da qualidade da gente, né? Então, nesse sentido, muitas vezes a arte se vira como um próprio esteio de religiosidade, né? Quando ela vira esse santuário, a gente não se corrompe tanto. E se a gente se corromper, porque a religião também ela é um lugar, ela é uma instância, aí a gente precisa ressignificar o tempo inteiro, né? Então, a arte é esse campo de efervescência. Então, todo dia a gente vai medir um pedaço do que a gente é nesse campo. É para ser assim, né? Não é para ser um campo parado, é um campo móvel, é um campo de movimento. Porque, querendo ou não, eu falo, o mundo está andando, mas as pessoas estão paradas nessa ideia de ser humano completamente distorcida da realidade, distante da natureza, criando impossibilidades, né? Esse mundo é um criador de impossibilidades. Então, eu estou num lugar onde eu me sinto possível. E se esse lugar um dia me trouxer algum tipo de prisão, prender minhas mãos, meus pés, qualquer parte do meu corpo, você pode ter certeza que eu vou voar. É preciso criar outro lugar. Então, por enquanto, é isso. É a possibilidade. Legal. Estamos aqui aprendendo, né? Muito bom. E você, Eduardo? Olha, eu simplifico bastante isso aí, exatamente em cima de todas as duas falas, né, de você, tanto da Carol quanto da Marcela. Para mim é saber observar. Eu acho que ser artista é saber observar as coisas. Existem pessoas que não são artistas, né? Ele não é fotógrafo, ele não é pintor, ele não é bailarino, mas ele sabe observar, né? Ele olha para uma coisa, puxa, mas que céu lindo. Esse momento ele está sendo artista, sabe? Eu tenho uma neta, hoje ela está com 7 anos, que desde os 2 anos que a gente conversa muito sobre arte e eu passo tanto material para ela, mostro para ela, mas o que eu mais mostro é falar para ela assim, olha, você tem que saber observar. Ser artista é saber observar. Você tem que ver as coisas.
E ela está entendendo isso. Ela me mostrou um desenho que ela fez, assim, tinha detalhes que eu não tinha observado, sabe? E ela observou. Isso é ser artista, sabe? Porque a vida dá isso para a gente, né? Essa observação. Então, nós, na verdade, artistas, nós passamos de uma coisa intangível para tangível, né? A gente passa uma ideia, um sonho, né, para uma coisa tangível, palpável. Então, ela está percebendo isso, sabe? Eu acho que a minha proposta para ela é essa, né? Eu apresento para ela vários materiais, mas o que eu mostro para ela é isso: você tem que saber observar, porque desenhar é observar, pintar é observar, né? Ser artista é observar as coisas. Pô, quantas pessoas passam por cima de um toco de árvore e não vê que aquilo ali é uma obra de arte, né? Você pode mudar aquilo e colocar aquilo num outro ângulo e é uma outra visão, né? Então eu acho que é bem simples isso, sabe? Mas não tem... E tem pessoas que não conseguem ver isso. Pois é. Legal. Exatamente. De onde que veio isso? Inclusive tinha um holandês, um holandês que ele pegava muitos trabalhos que ele fazia, esculturas. Eu esqueci o nome dele, exatamente como você faz, sabe? Ele era muito fantástico. Eu tenho inclusive uma árvore dentro da minha sala, quer ver? Olha que linda! Essa árvore está comigo tem mais de 40 anos. Uau! Para onde eu vou, eu levo. Ela era pequena, né? Mas eu carrego essa árvore. Eu acho que assim, e eu fico observando aqui, né? Eu uso, inclusive, tem trabalhos que eu já fiz que foi junto com ela. Né? Então eu acho que o principal é esse, sabe? Muito simples, saber observar. É o que eu tenho para falar sobre arte. Eu acho, assim, Eduardo, você falou uma coisa aí também, assim, toca, que é né, ter esse olhar político, né, para as crianças isso crianças pequenas, né, isso é constitutivo, não é? Assim, eu tenho um filho pequeno e volta e meia eu percebo essa poesia, sabe? Essa sensibilidade, sabe? Que escapa dessa funcional em que a gente é obrigado a se meter sempre, né? Assim, na produção, da função, da eficiência, né? E o que escapa a isso, a criança tem muito isso mesmo. Você estava falando, eu me lembrei de um caso hoje, quando eu estava correndo, atrasada para pensar meu filho na escola, e cheia de coisa para fazer, com a cabeça assim, né, que eu tinha que fazer, nos horários e tudo. E de repente meu filho fala assim comigo: mamãe, tem muito tempo que eu não vejo um arco-íris. Aquilo me pausou, sabe? Assim, me pausou. Porque, gente, assim, o que escapa a gente, quando a gente é mergulhado nesse mundo frenético, né? É importante. E eu achei, eu agradeço muito que ele tenha me dito isso, que ela estava tão envolvida e cega, né? Assim, por esse tanto de coisa. Eles têm esse dom, sabe, de fazer isso na gente, sabe? Eles mostram da forma mais simples possível. Quantas vezes ela vira para mim e fala: não, vovô, olha o céu como que tá bonito, sabe? Então ela tá ligada, o canal dela tá ligado, né? Aí agora é só pegar o que interessa mais ela, né? Ela vai, pega e mostra através de alguma coisa tangível, material. Ele mostra, né, aquela sensibilidade. Isso eu acho. O Picasso tem um trabalho dele que ele pegou um tufo eu não lembro o que era mais, um tufo, amarrou e pediu um fotógrafo amigo dele, ele desenhou a pomba
da Paz, que ele pintava muitas pombas, né, de várias formas. Ele fez no ar esse movimento da pomba que ele tinha, né, como símbolo. E ele fez uma pintura que ela sumiu, apesar de que o fotógrafo, num momento, ele conseguiu captar. Então, acho que esse é o momento, sabe? O ponto X ali, que você transforma uma ideia num trabalho, numa imagem, né? Aí a gente tem que saber. Eu acho que as pessoas estão muito voltadas para a política, voltadas, sabe, essa coisa nervosa. Eu vejo um lado, assim, esse período da pandemia, tem um lado que eu acho bom, que foi bom, que é, pelo menos, as pessoas se perguntarem, se colocarem, sabe, questionar como ela é realmente, talvez ficar mais com a gente próprio, deu essa oportunidade, né, de você, né, entender um pouco mais como você é, sabe, isso eu acho que a gente tem constantemente fazer um policiamento. É como você fazer no seu trabalho, quando você executa um trabalho, né, uma obra, você tem que colocar aquela obra em quarentena, né? Por exemplo, eu faço isso, né? Eu terminei um trabalho, então eu deixo ele em quarentena, daí um tempo eu vou ver isso aí, porque você tem que sair daquilo, né? Aquilo ali já não te pertence, não faz parte, né? Porque uma obra, ela é um pedaço seu ali que você, naquele momento que você está trabalhando, você está dentro daquilo, você é aquilo ali. Depois você sai fora. Aí você consegue ver um pouco mais do que você pode mexer ali, né? Então fica em quarentena ali. Então acho que esses momentos são importantes, né? Eu estava aqui pensando, e acredito nisso, que arte é política, então a gente não consegue separar a arte de política. Acho que não tem a ver com a questão estética ou né, a forma que vocês trabalham. Mas acho que a gente tem que pensar, eu estou falando do meu ponto de vista, pensar em arte sim, em política sim, elas não estão separadas. E a outra coisa que eu pensei foi que eu acho que as crianças têm essa imaginação porque elas não têm barreiras, né? Nós vamos ficando adultos e criamos um monte de coisas. As responsabilidades, o trabalho, a correria, e a gente começa a ter barreiras, e a criança não tem, né? Ela ainda está naquele estágio de pureza, porque o mundo para ela é visto diferente. Isso é bacana, né? É aquela coisa de, no meio do caminho, ela falar de um arco-íris. Só uma criança pode fazer isso, né? É muito bonitinho, muito mesmo. Mas é um pouco... A criança não tem, né? O inconsciente ainda está livre, né? Então não está cheio de amarras e neuroses. Nós adultos somos neuróticos. O Freud dizia isso, né? A gente vai acumulando coisas e aí a gente perde. Mas vocês artistas não, querendo ou não, vocês são ainda, e sempre repito isso, o melhor da sociedade, né? Porque vocês têm uma imaginação mais ampla e oferecem isso para nós. Graças a Deus, né? Senão, como que a gente ia viver? Né? Sem arte, como é que a sociedade ia ser? Acho que ia ser muito feia, né? Ia faltar tanta coisa, e acho isso fundamental, assim. O nosso tempo está acabando, o Instagram dá um tempo, né, para nós. Mas foi muito bom. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. O tempo acaba sendo curto para falas tão importantes, né? Sim, quero agradecer a Marcela aí, que hoje trouxe trouxe um corte aí para os pensamentos. Eu acho que as reflexões que ela trouxe foram muito incisivas, assim, importantes, né? Antes eu estava lendo uma vez um autor que ele dizia assim: hoje a escrita não é mais um corte, ela não aprofunda mais, é tudo muito superficial, né? Então, assim, a gente precisa de algum instrumento que faça um corte profundo. Parece que a Marcela trouxe um pouco isso para a gente pensar, então agradeço demais, né, a presença da Marcela.
E agradeço muito a Carol, que se dispôs também a estar aqui. Agradeço muito ao Eduardo por ter aceitado o meu convite. Acho que a nossa noite hoje... A gente cresceu um pouco hoje, né? A gente sempre cresce um pouquinho. Então, quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado você também. Marcelo, um prazer. Carol, um prazer. Prazer, né, conhecê-los todos. Vou procurar saber mais do trabalho de vocês. Também quero conhecer seu trabalho. Vamos juntar. Vamos Mesmo. Vamos juntar. As pessoas que assistiram aqui estavam elogiando o tempo inteiro, né? O quanto o papo foi enriquecedor, isso é bacana, né? Então, bom feriado a todos, muito axé para todo mundo e boa noite, gente. Até. Tchau. Tchau. É.